Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite. É com o coração, a mente e a alma vibrando em estado de muita alegria que nesta maravilhosa noite de hoje estamos a iniciar mais um programa A Luz do Mundo, com o tema As Mulheres do Evangelho, uma idealização e realização da FES, Federação Espírita do Estado de Sergipe. Sejam todos bem-vindos a este encontro maravilhoso de paz e muita luz. Como sempre, não podemos deixar de citar nossos parceiros que estão sempre ao nosso lado nessa transmissão. Agradecemos à Rede Amigo Espírita, a TV7, a Rádio Web novaluz.org, a Rádio Espírita Esperança, a RAI TV de São Paulo, a TV7 da Paraíba, a TV CECAL de Santa Catarina, TV Nova Luz do Rio de Janeiro e a Rádio Web Nova Luz de Goiás. E é com muita, mas muita alegria e satisfação que quero convidar à nossa transmissão essa grande amiga e irmã de ideal espírita, a Blanda Vieira, que partilhará comigo a mediação desse programa. Seja muito bem-vinda e boa noite, querida Blanda. Boa noite, Adenilson. Boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa noite de hoje. Neste feriado de carnaval, nós também estamos tendo o nosso bloco, o bloco da esperança, o bloco da felicidade, o bloco da transformação. E é uma alegria muito grande ao nosso coração encontrar você, querido amigo Adenilson, e a todos os nossos companheiros virtuais nessa noite de hoje. E para tratar de um tema que é especialíssimo também, um tema diferenciado que particularmente me é muito querido ao coração, que são as mulheres do Evangelho. Nós estamos muito acostumados a ouvir sobre os discípulos, a ouvir sobre as figuras masculinas do Evangelho. Todavia, muitas das ações também não teriam sido conquistadas se não houvessem também aqueles comportamentos de mulher, aquelas mulheres tão fortes, tão determinadas, que transformaram a história do Cristo também. E para tratar de um tema tão querido e tão especial, nós temos também uma convidada muito querida e muito especial na noite de hoje, uma conterrânea, Cris Mascarenas, que é de Pernambuco. Ela que é integrante da Federação Espírita de Pernambuco e também do NEPFEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Espíritas da Federação de Pernambuco, e também trabalhadora de um projeto incrível chamado Projeto Escutatória. Vamos então convidar a Cris. Boa noite, Cris. Boa noite, Blanda. Boa noite, Adenilson. Boa noite a todos os amigos que estão aqui conosco, especialmente um beijo muito carinhoso para os sergipanos, porque eu estava comentando aí nos bastidores, né, do backstage, que essa é a terceira live, eu acho que eu faço assim, em pouco tempo, e aí eu já estou, daqui a pouco, pedindo minha cidadania. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Então, meus é o bloco do Evangelho hoje, né? É o bloco do Evangelho, é a melhor sinfonia, viu? Ô, gente, bom demais. Vai ser o frevo que a gente vai fazer aqui hoje. Muito animado. Mas então, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar nos comentários aqui a cidade de onde vocês falam, o centro espírita de vocês. A gente quer interagir, quer saber de onde vocês são. Também podem mandar várias perguntas que nós iremos responder mais à frente. A amiga Cris vai nos presentear com uma oratória já, com uma pequena palestra por 30 minutos, e em seguida nós vamos retornar para perguntas e respostas. Então, franqueamos a palavra. Fique à vontade, Cris. Muito obrigada. Um desafio falar de mulheres tão especiais, né, de mulheres tão fortes, que são as mulheres do Evangelho, né? Os homens sempre tiveram um destaque enorme na história, desde o Antigo Testamento, na cultura judaico-cristã, patriarcal, né? E registrou-se apenas os colaboradores masculinos, do sexo masculino, né? Apesar da mulher ter um papel muito importante
Porque na época, quem fazia um filho judeu era a mulher, e não o homem, o pai. Porque a mulher judia é que tinha o ventre é o que dava vida. Então, se, por exemplo, a mãe não fosse judia e fosse o pai, o filho não era judeu. Intrigante isso, né? Porque apesar disso, desse papel, muitas mulheres, aliás, as mulheres naquela época, elas tinham um papel muito pequeno. Para elas, por exemplo, na sinagoga, que era um local de aprendizado, né, de usar a palavra, a elas só cabia o papel de limpar a sinagoga, os serviços gerais, digamos assim, né? Então, elas não eram contadas no censo, por exemplo, não poderiam se dirigir a um homem. Tinha até um ditado que dizia o seguinte: a quem Deus quer castigar, como a Nazarena faz casar. Porque Nazaré tinha uma fama que não era boa. Então, dizia-se até que nada de Nazaré podia vir de bom, né? Bom, mesmo assim, nós tivemos aquelas discípulas, aquelas apóstolas anônimas, invisíveis, digamos assim, né? Chegaram até a financiar o movimento do Cristo. Entraram com ele triunfalmente ali em Jerusalém, no domingo de Ramos. Algumas ficaram com ele até o final, até a crucificação, até a ressurreição. Quando todos os homens deserdaram, apenas João, o evangelista, aquele mais novinho, em torno de 16 anos, ficou ali, né, junto, apoiando aquelas mulheres. Obviamente que o contexto, naquela situação de medo, os discípulos pensaram que se pegar um mestre, os próximos seremos nós, né? Então, o comentário aqui não é de nenhuma crítica. Então, nós vemos mulheres como Maria de Nazaré, por exemplo, que aparece no início do Novo Testamento, some e só vem aparecer no final. Fica esse vazio. As mulheres que aparecem são aquelas das curas, né, que interagiram ali com Jesus, mas não no lugar de liderança, digamos assim. Em Lucas, o evangelista Lucas, nós encontramos um evangelho mariano, como chamamos, porque Paulo de Tarso pede a Lucas que entreviste Maria de Nazaré para saber da infância do Cristo. Então ele faz essa entrevista e faz outras investigações, e por conta disso ele traz um evangelho com mulheres, valorizando a mulher, mas sensível como ele era, valorizando também os doentes, os pobres, todos aqueles que eram, como diz o Papa Francisco, né, não excluídos, mas descartados da sociedade, como ele diz atualmente, que cabe também para aquela época, né? Então, Jesus, observemos que Jesus ia ter 3 anos de vida pública, de messianato, pouco, rápido. Ele não ia mudar uma estrutura para incluir essas mulheres, mas, como um excelente líder, ele identifica talentos, habilidades, competências, e em que local esses discípulos, esses apóstolos poderiam atuar. Então, qual o campo de ação, né? O ideal é que tivesse, além de tudo, a boa vontade. E aí nós entendemos que Jesus não chama, então, homem ou mulher. Jesus chama espíritos para trabalhar com ele, né? E nós, ainda mais que somos espíritas, sabemos que nos alternamos nessas reencarnações para aprendizados diferentes. Lá no livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, por Divaldo Pereira Franco, ela diz que Jesus é o libertador das mulheres. Não só porque ele falava, conversava com as mulheres, com a adúltera, com a do alabastro, mas elas eram as mãos de socorro que existiam, que acompanhavam ele no atendimento. E Jesus faz um chamado muito especial às mulheres para serem educadoras dentro de casas, no lar, que é a primeira escola, né? Então, elas seriam responsáveis pelo o alicerce do porvir. Quando nós vamos para Maria de Nazaré, por exemplo, a querida de Deus, a tradução do nome dela, multifacetada, nós encontramos várias Marias numa só, assim como nós normalmente somos reconhecidas, né, as mulheres, por termos várias habilidades, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa Maria, ela era antes de tudo uma missionária. Veio dentro de uma família espiritual, não só ela,
e José, mas com Isabel, com Zacarias, para vir o precursor do Cristo, João Batista. E nós identificamos aí um espírito altamente afinado com Cristo. Que espírito poderia abrigar no ventre, né? Que afinidade fluídica é essa? Para acolher no ventre o Cristo de Deus. Então, nós vemos aí a missionária Maria muito claramente, e ela tinha consciência disso, porque ela aceita rapidamente o chamado do anjo Gabriel, e aí ela diz: eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vossa vontade. Então, foi assim um toque para ela se lembrar do que ela tinha se comprometido na espiritualidade. Então, nós partimos já para Maria Mãe, que fazia as túnicas de Jesus, enviava, feliz com aquele filho que enchia a casa de alegria, como ela diz, mas que, por outro tempo, vivia angustiada pelo medo do que aquelas pessoas maldosas poderiam fazer com aquele filho tão especial. Ela temia pela segurança do Cristo, né? Nós vemos a Maria discípula de Jesus, quando ela, na cruz, vem atormentada, com o filho sofrendo, mas naquele momento ela faz uma oração e diz: eu tenho que dar testemunho do que eu aprendi com o meu Cristo, com o meu filho amado. Então isso diz muito de que ela acompanhava, né? Tanto que os discípulos chamavam ela de mãezinha, de mãe, até Maria Madalena também, né? Então ela estava sempre junto. Ela foi no Sinédrio quando Jesus foi preso, foi na prisão, então fica muito claro que ela acompanhava a vida dele. Aos pés da cruz, eu digo que é uma passagem, assim, vira o chip quando passa de discípula para apóstola, porque naquele momento, quando ela faz essa oração, e ela diz que tem que dar o testemunho, colocar em prática o que aprendeu com o filho, ela se esquece de si. E ela vai consolar a mãe de Dimas, o dito ladrão. Então, que pessoa consegue fazer isso, né? Então, ali ela começa a exercer o apostolado, que o discípulo está aprendendo, o apóstolo já está pronto, já pode praticar, né? E ela continua em Éfeso, consolando, curando, junto com João, né? No primeiro milagre do Cristo, milagre, na realidade, para a gente é um fenômeno não explicado, né? Não conhecido. Na boda de Caná, demonstra intimidade com Jesus, quando pede para resolver a questão do vinho que tem acabado, e que os espíritos amigos dizem que Jesus transforma a água no líquido colorido, né? Então Maria já se mostra aí como uma grande intercessora. Ela era conhecida por ser uma mulher muito sensível às necessidades do outro. Uma curiosidade que eu queria ficar um pouco em Maria é o seguinte: lá no Alcorão Sagrado tem um capítulo que fala da família de Maria. No Alcorão, o destaque é Maria. Jesus aparece como Messias, sim, aparece a cena da Anunciação, o nome de Jesus é Isa no Alcorão, mas uma coisa interessante, Maria é considerada no Alcorão como uma das 4 mulheres perfeitas. 2 delas, a esposa e a filha do Mohammed, a segunda, a esposa, chamada Ásia, de um faraó, e ela, Maria de Nazaré. Ela é citada 35 vezes no Alcorão. E outra coisa interessante também é que normalmente a gente, para identificar uma pessoa, a gente faz referência a uma que é mais importante. Então, por exemplo, no Novo Testamento se diz Maria, a mãe de Jesus, para identificar Maria através de Jesus, que era o mais importante. No Alcorão se fala Jesus, filho de Maria. Então, não estou falando aqui do que é mais importante, mas o ponto de vista diferente, né? Que fica muito interessante esse detalhe. E nós partimos para a mulher samaritana. Doentes, Jesus anuncia o reinado, o início do messianato dele para uma mulher samaritana e pecadora, já dizendo para que vinha, né? Então, quando ele se aproxima daquele poço de Jacó e pede água, a mulher se escandaliza. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, além de ser mulher samaritana, que vivia brigada, né, com os judeus. E aí Jesus explica que a água que ele tinha, se ela bebesse, nunca mais teria sede. E Jesus escuta essa mulher naquela conversa com uma animosidade, uma conversa hostil,
ela não compreende, ele dizem nas entrelinhas, mas ela não compreende que ele é o Messias. Mas num determinado momento, Jesus fala dos maridos que ela teve, da vida dela. E ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Observe, ela não identifica o Messias que vem salvar os judeus, mas ela identifica que ele é um profeta, porque ele falou algo da vida dela. Ele contou, né? Porque naquela época existiam Messias com vários objetivos. Então, daí também o problema e a dificuldade em identificar Jesus, né? E o esforço de Mateus em identificar. Mas chega um ponto que ela não compreende e aí ele diz explicitamente. Ela fala: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela estava confusa. E aí Jesus, finalmente, tem que ser muito explícito com ela e diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Bom, naquele momento, aquela mulher sai, nós sabemos, né, anunciando, gritando: venham ver, né, o que aconteceu. Então, Jesus deixa muito claro nesse contato com a mulher samaritana o não preconceito, a paciência em nos aguardar, mesmo a gente sem compreender, ele ali esperando e ele prometendo a água da vida. Até hoje ele nos promete a água da vida, mas para sentir esse gostinho da água da vida, nós precisamos fazer uma coisinha chamada transformação moral, né? Para poder ter a vida eterna. E aí sim ele promete a vida eterna, né? Passamos para Maria de Migdol, ou de Magdala. Quem nascia lá era Madalena ou Madaleno, aquela mulher atormentada que ela mesma se diz com uma lepra moral, não se acha digna, uma autoestima baixa. Um mendigo convence ela a encontrar Jesus, ela acha que não é digna, mas vai, chega lá na casa de Simão Pedro, vê aquela figura bela, peregrina, e diz Rabone, Rabone, que é mestrezinho ou mestre querido, e ele diz Maria. Senhor, tu me conheces. O mestre diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas uma a uma. E é assim que ele nos conhece também, né? Uma alma cansada do erro, como todos nós, né? Mas uma alma já dócil à mudança, necessitada daquele amor puro, né? Receptiva ao socorro, porque nós chegamos a esse ponto quando estamos cansados do sofrimento. Aí, quando chega o socorro, nós somos dóceis a ele, né? E ela fala da sua desgraça, da sua amargura, e pergunta: será que tem esperança para mim? E Jesus diz uma coisa muito bonita: esses diálogos são para nós, né? Ele diz: Maria, nunca viste o muro velho das casas em ruína? Abrem-se em flores. E é verdade, né? A mim não importa o passado, mas o que farás amanhã. Olha que coisa linda, a misericórdia de Deus, o perdão vindo através de oportunidade, né? Bom, o que devo fazer, Senhor? Pergunta Maria. Ele diz: ama os teus filhos. Mas como assim, se ela não tinha tido a honra de ter filho? O ventre tinha sido varado mais de 1000 vezes, conforme Humberto de Campos, na Boa Nova, nos conta, através de Chico Xavier. E ele diz: ama os teus filhos sem mães e as mães sem filhos. E aí a gente precisa lembrar que Jesus sempre falava das coisas espirituais através das materiais. Quando ele traz o jogo, a candeia, o fermento, são figuras de linguagem, são símbolos, elementos para facilitar a compreensão da parábola, mas ele sempre está falando das coisas espirituais, né? Então ele diz: ama e te darei o reino, as bem-aventuranças, né? A felicidade. E Jesus traz uma calma para ela, né? Naquele momento, porque o que ela necessitava era daquele amor puro, daquele amor perfeito, né? E ela fica tão impactada que ela diz: Senhor, eu dou minha vida, eu te darei minha vida. E ele diz: Maria, vou pedir a tua vida, mas não hoje, um dia. E aí traz a mensagem de que a redenção não é imediata, que exige tempo, a mudança exige tempo, exige o arrependimento, mas exige também a expiação e exige a reparação, né? Às vezes a gente não consegue
aprender numa lição. Às vezes passamos encarnações, muitas, né? E Jesus encontra também Joana de Cusa, aquela mulher de fé, dedicada, já mostrando, né, desde aquela época, a nossa Joana de Ângeles, a benfeitora, a fortaleza, né, de mulher, a segurança. Infeliz porque o marido não aceitava a boa nova. E aí Jesus também escuta aquela mulher que vai se aconselhar com ele, que procura ele, e diz o seguinte: não era à toa que ela estava ligada a ele, que ela deveria agradecer a Deus, na realidade, por ter a oportunidade de, conhecendo o Evangelho, ter mais um motivo para amar o marido e dar seu testemunho. E que ela não deveria impor a ele os seus princípios, ou seja, não fazermos proselitismo, né? Queremos que a outra pessoa aceite a nossa opinião. Ela aprende, ela, em torno dos anos 70, vai ser martirizada, queimada na fogueira com o filho. Era o auge da perseguição aos cristãos. Quando começam os flagelos, ela firme, só chora na hora que o filho é atingido. E o filho pede: mãe, abjura, nega o Cristo. E ela explica ao filho que é necessário seguir, que Jesus, que não tinha nada do que se redimir, sofreu também o martírio, né? E aí o Carrasco diz para ela, e assim: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Ela fala: não apenas a morrer, mas também a te amar. E aí Joana sente as mãos do Cristo no seu ombro, dizendo: eu estou aqui. Como ele sempre está junto de nós. Nós não percebemos, né? No Gólgota, ao lado de João, estão lá as mulheres, Maria de Nazaré, Madalena, Joana de Cusa. E Jesus ressuscita também para uma mulher. São muitas mensagens que ele traz nesse sentido, né? Sem a fala. Mas eu quero falar para vocês de uma apóstola chamada Rebeca, porque nós temos as mulheres anônimas do Evangelho, justamente uma boa parte, a maioria que não aparece nem depois suas histórias, né? E aí, através desse livro aqui, Mulheres Fascinantes, de Leon Tolstói, pela psicografia de Cirinéia e Yolanda Maffei, ele traz histórias anônimas dessas mulheres, que são as nossas histórias. Nós também, cada um de nós, é uma história anônima de amor ao Cristo, né? Então, Rebeca era uma moça muito simples, muito pobre mesmo, que morava numa aldeia perto de Jerusalém, mas muito bonita, criada com muito sacrifício e dignidade pela sua avó, que era viúva. Naquela época, a mulher que ficava viúva, ela tinha duas opções: ser prostituta ou mendigar. Então, imagine a dificuldade para essa mulher conseguir emprego e sustentar a netinha e ainda criar nos preceitos da Torá, com dignidade. Então, essa avó, o sonho dela é depositar sua oferenda no altar, no templo. Elas viajam, ela põe 2 moedinhas lá. E aí, Jesus comenta com o discípulo: em verdade, eu vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos que ofereceram moedas no tesouro, porque todos deram do que lhe sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo que tinha, tudo que possuía para viver. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Elas pernoitaram para poder voltar no outro dia. Eram tão pobres que as pessoas foram para as pousadas. Elas dormiram numa carroça, se alimentaram de um pão e de água. Mas a vozinha não acordou. Ela morre, desencarna. A netinha fica desesperada. É feito um enterro muito apressado. Na volta, ela se perde daquelas pessoas da caravana que tinham ido juntos, né, para o templo. Quando ela se perde, se vê só, ela é estuprada, ela desmaia. Quando recorda, ela vai em busca da caravana que parte sem ela. Olha como fazia a menor diferença a mulher. Ir ou não, não importava, né? Eles seguiram em frente. Então ela pensa: eu vou dormir perto do templo, como que é ser protegida?
Quando chega lá, um funcionário do templo diz: afasta-te da casa do Senhor. Dá uma moedinha, não por bondade, porque na Torá está dizendo que é para dar a moeda àqueles mais necessitados, o amparo deve ter, e ensina o endereço de um prostíbulo. Ela, quando chega lá, essa é uma história muito comum naquela época, de mulheres abandonadas na rua que iam ter que se prostituir. Mas a dona do prostíbulo, que recebia todo dia alguém querendo entrar no prostíbulo, se compadeceu, porque aquela menina era uma criança, era muito novinha e muito bela. Então ela prometeu comida para ela trabalhar no prostíbulo. E combinaram, para protegê-la dos clientes, que ela usasse um véu preto. E ela iria dizer que aquele véu é porque ela tinha um rosto deformado de uma queimadura. E assim foi. Nesse prostíbulo, essa moça, a Rebeca, começou a escutar sobre um Jesus. Os soldados comentavam, um oficial romano que percebeu o disfarce dela, mas ficou calado. E aí falava: olha, ele fala com os doentes, com as prostitutas, ele cura, ele come com os fariseus. Ela foi se encantando. Um belo dia, recebeu uma gorjeta, o que era raro, uma gorjeta boa. E aí, o que é que ela faz? Vou para o templo fazer oferta, né? Se lembrou da avózinha, sem saber se a avó aprovava ou não o procedimento dela, mas ela tinha uma pureza, ela tinha pena daquelas mulheres que se prostituíam, cuidava com amor, dava alimento, das doenças que elas tinham, né? Que era muito comum também. E ela vai no templo. Quando chega lá, faz a sua oferta, cruza os olhos com Jesus. E aí, Jesus diz o seguinte: Rebeca, seja bem-vinda entre aqueles que foram escolhidos para divulgar as verdades de meu Pai. Vem conosco, pois precisamos conversar. É interessante quando Jesus fala nesse imperativo, vem. Ali a gente já percebe um compromisso espiritual, aceito, consorciado antes da reencarnação. Mas que mesmo assim o mestre termina dizendo: haverá batalhas e alegrias, se o quiseres. Olha só, Deus nem Jesus constrange ninguém, é no tempo, né, de cada um. Então, eu não vou dar spoiler, nós já estamos com o tempo aqui, o meu tempo se esgotando. Ela é martirizada, deixa um legado, né? E aí a gente fica pensando, ainda hoje, né? Nós somos aquelas mulheres das sinagogas, onde querem relegar a nós os trabalhos mais simples, os trabalhos que, não por ser simples, ser menos importante, obviamente, mas aqueles trabalhos que não têm nenhuma visibilidade, né? Os trabalhos braçais. E nós continuamos o quê? Oferecendo os nossos pequenos óbulos, tão pequenos, né? Para a sociedade, nosso papel pode ser pequeno, sem valor, desprezado. Para o mundo pode ser, mas nós precisamos lembrar que não para Deus. Para Deus, não. E aí, no final da história de Rebeca, o Leão Tolstói entrevista ela na dimensão espiritual. E ela traz uma mensagem muito confortante para todas nós mulheres. Ela diz: dentro desse servir a Deus nosso, que até dentro da instituição religiosa, às vezes, o papel da mulher é menor, atrás, nos bastidores, ela diz: aquele que dá um simples pão, com o passar do tempo, dará o seu coração. E aí ela complementa: para os que somente enxergam o exterior, aquele que muito oferta está mais próximo de Deus. Para os que somente enxergam o exterior, aquele que é muito oferta está mais próximo de Deus, ele acha. Mas para Deus, a importância da oferenda está na razão direta do sentimento envolvido na ação. É o sentimento que torna o nosso óbolo, o que nós oferecemos a esse mundo, à sociedade, à comunidade, à família. É isso que torna agradável a Deus. E aí ela fala: óbulos pequeninos assumem proporções imensas, pois que é resultado de esforços desmedidos na luta rumo à perfeição.
a semelhança do ensinado por nosso mestre. Então, meus queridos, essa mensagem, né, que nós queremos deixar num tempo tão curto para falar dessas mulheres maravilhosas, né, mas não desconsiderando os homens maravilhosos também que tivemos no Novo Testamento, né, no Antigo Testamento, mas sempre em segundo plano, né, sem serem citadas, sem serem faladas, mas atuantes, companheiras do Cristo, até a consumação dos tempos, nós, mulheres, estaremos, independente de em que situação, sendo aquelas servas, né, aquelas que têm tantas Marias dentro de nós, não só por conta de várias reencarnações, né, que vamos juntando as personalidades, mas esses exemplos, né, tão fervorosos, tão humildes, né, a humildade que fala muito forte em quem faz um trabalho que não é visto, que não tem uma visibilidade, digamos assim. Bom, Blanda, minha querida Blanda e Adenilson, estou à disposição para conversarmos um pouco mais, para também responder, se possível, algo, né, dos internautas que estão aqui conosco. Eu demorei um pouquinho a voltar para o corpo, porque minha alma estava enlevada nas palavras que nós ouvimos hoje. Que coisa mais gostosa esse evangelho de hoje. E a nossa amiga Cris teve uma pequena queda, não foi, Adenilson? A internet dela teve um probleminha. Foi um probleminha. Mas vamos esperar que ela volte. Isso, mas aí, ó, sentindo essa vibração gostosa, que eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo uma vibração deliciosa depois desse evangelho. Vamos mandar aquele cheiro, Adenilson? Diga aí para quem você quer mandar um cheiro. Aí, vamos lá. Vamos mandar aquele abraço, aquele cheiro, aquele beijo maravilhoso aos nossos queridos, amados internautas, né, do YouTube, aí da página também do Facebook, da Federação Espírita do Estado de Sergipe e dos nossos parceiros. Não esqueçam também dos nossos parceiros, de você se inscrever no canal, de você deixar o seu like, de você ativar o sininho para não perder, né, nenhum dos vídeos. E vamos começar mandando aquele forte abraço, aquele cheiro para Rosângela Cel, de Florianópolis, em Santa Catarina, para Bernadette Mafra Pasco, para Nalva Rodrigues, Silvana Marques, Cristina Nunes e Neuza Vieira Farias, aí de Rondônia, da nossa belíssima e querida Rondônia. Lembrando que a Silvana Marques é uma companheira assídua, um grande abraço, Silvana. E Cristina Nunes também é uma companheira de trabalho muito querida, trabalha com a juventude, com a infância e juventude aqui no estado de Sergipe. Um cheiro, Cristina. E Cris retornou! Êêê! Oscilações de internet são bem... Muita. Tivemos muita chuva aqui em Recife hoje. Não sei se é esse. Eu acho que o problema é aqui. Aqui fez muito sol, hoje fez bastante calor aqui em Sergipe. Mas vamos lá, então. Cris, antes de nós partirmos para as perguntas e respostas, gostaríamos que você pudesse falar um pouco mais sobre o projeto Escutatória, para que os nossos amigos que estão nos ouvindo neste momento possam também conhecer esse projeto maravilhoso. Perfeito. O projeto Escutatória é um projeto de espíritas, né? Todos são espíritas, apesar de que os voluntários podem ser de qualquer religião ou de nenhuma, não tem nenhum problema. E nós vamos para as ruas com 2 cadeirinhas, vamos para praças públicas e sentamos, e lá nós escutamos transeuntes, pessoas que querem falar de sua dor, que querem falar de suas alegrias também, que às vezes a pessoa não tem com quem partilhar, até uma coisa boa. E ele tem como principal objetivo combater, né, diminuir o suicídio, prevenção ao suicídio. Apesar de não sermos nem todos psicólogos, né, não damos nenhum direcionamento, é um trabalho de escuta, é aquele primeiro trabalho para a pessoa desabafar, esvaziar. Pode resolver? Sim ou não. Sim ou não. Mas, de fato, a pessoa naquele momento ganha um fôlego, porque ela botou para fora, ela esvaziou. Então, ganha um fôlego para conversar, para pensar melhor, para procurar um atendimento profissional, né, nesse sentido.
Então, com a pandemia, nós recolhemos as cadeirinhas, né? Não estamos podendo ir na rua, mas nós estamos com lives toda quarta-feira, às 18h30, na FEB TV, e que trazemos convidados e tratamos de algumas dessas dores, também falamos de esperança, né? Atualmente estamos trabalhando o livro Vidas Vazias, tá bem legal. Então, o site, né? O Facebook, o Insta da gente, YouTube, Projeto Escutatória, esse nome. Sejam muito bem-vindos, quem quiser conhecer melhor, né? Estamos à disposição. Obrigada pela oportunidade de falar, de divulgar, né? Esse mês nós estamos sendo treinados, porque nós adquirimos uma plataforma que vai funcionar mais ou menos como o CVV. Então, é um 0800 para a pessoa poder ligar e conversar, né? Não tem aquela questão que hoje a gente já atende por telefone, mas fica lá o telefone do escutador, né? Então, até por uma questão de proteção também e de segurança, nós estamos migrando para essa plataforma, mas quem quer ser escutado, já é escutado. A gente tem, sim, o Alô, eu te escuto, já que não estamos na rua. E aí a pessoa pode falar pelo WhatsApp, por videochamada, ou teclando. Lembrando que, às vezes, tem escuta que a pessoa nem fala. A pessoa quer ter uma companhia, ficar calada, né? Então, os escutadores são treinados semanalmente na parte técnica e na parte espiritual, com a série psicológica de Joana de Ângeles, para estarmos o mais apto possível para acolher, para escutar, sem criticar, sem julgar, sem dar direcionamento. Escuta humana, só olho no olho, escutando a vozinha, acolhendo, apenas para isso. Obrigada pela oportunidade. Coisa mais linda, Cris, que Jesus continue abençoando esse trabalho maravilhoso. Antes do nosso Amém. irmão Adenilson passar para as perguntas, eu só gostaria que você, por gentileza, repetisse, acho que o Instagram, YouTube, Facebook, as redes sociais do projeto, Isso, para o pessoal dar isso, uma ouvidinha melhor. tá certo. Projeto Escutatória é o nome, nas 3 redes sociais. Lindo, belíssimo, né, projeto. As pessoas precisam ser escutadas, às vezes está passando por diversos problemas, e desabafar, conversar com alguém, né, que ele confia, que essa pessoa confia, é muito importante. Então, muito parabéns, parabéns mesmo por esse belíssimo projeto. Sejam bem-vindos. E Obrigada. vamos às nossas perguntas. Nós temos muitas pessoas participando aqui no nosso chat, mas vamos às perguntas. Então, Cris, pensando no tema As Mulheres do Evangelho, as irmãs Marta e Maria, né, a mulher hemorroísa, Joana de Cusa, né, que você citou a belíssima história da Joana de Cusa, né, a Maria de Magdala, entre diversas outras mulheres, né, qual o legado, né, deixado por essas mulheres, né, para nós que nos encontramos agora no século XXI e todas as gerações que já passaram? A gente tem que compreender o seguinte, que naquela época, para essas mulheres seguirem o Cristo, elas passaram por muitos desafios, por preconceito, elas foram postas para fora de família, algumas, elas faziam trabalhos anônimos. Se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, de Maria de Madalena, depois que o Cristo, que tem o Holocausto, e ele ressuscita e tal, ela fica sem ninguém. Ela não sabe para onde ir, ela não tinha família, né? Ela tinha, a gente não sabe se a família abandonou ela ou se ela realmente se afastou da família. A gente não tem esse conhecimento. Mas o fato é que ela ficou sozinha, cada um foi para o canto. E quando Simão disse, eu vou para Jerusalém para ajudar Tiago, na casa do caminho, ela pediu, deixa eu ir contigo. Ela era a discípula mais chegada, mais espiritualizada, aquela que tinha se convertido, se violentado, né, para se converter. Então, ele diz que não vai levar porque é perigoso e tal, mas na realidade ela compreende, ela entende que era ainda o preconceito, que ele tinha medo que ela caísse novamente, e ela oscilava, ela vivia oscilando, vivia com medo, né, tinha esse temor realmente, apesar de estar ali junto com Cristo, como qualquer um de nós, né?
que temos o medo de errar, de fracassar, mesmo quando estamos mais seguros. Então, elas deixam essa luta que até hoje a gente tem, de uma maneira diferente, né? Mas essa luta ainda existe, mas elas seguiram o Cristo, Jesus, a causa delas, independente de qualquer coisa, e não se importaram de estar na retaguarda. Não se importaram. Elas seguiram em frente porque elas tinham a consciência do valor delas e do quanto aquilo era muito maior, muito acima do que qualquer tipo de relevância social, de reconhecimento, de discriminação. Então, a força, né? A força dessas mulheres, né? Eu costumo dizer assim, a gente, se vai para um ambiente de trabalho, infelizmente tem uma competição, né? E quando você tem um homem e uma mulher na mesma atividade, com salários diferentes, normalmente a mulher, para ser reconhecida, chegar naquele salário, ela tem que produzir muito mais do que o homem. Muito mais. Porque não dá para ser igual, porque sempre ele vai ser aquele que vai ser promovido, que vai receber uma liderança, vai receber um aumento. Então, o esforço da mulher é sempre muito maior. Entretanto, nós sabemos que nós estamos nos alternando, né? Vindo numa veste de homem, numa veste de mulher o tempo todo para aprender coisas diferentes. Então, precisamos ter essa visão da imortalidade, né? De que é uma coisa temporária, é uma coisa de existência e cabe a nós esse papel, né? De conquistar esse espaço e, acima de tudo, se concentrar na tarefa, independente de qualquer coisa, né? É isso o legado que eu vejo dessas mulheres tão fortes, mas tão humildes, estão na retaguarda, muito firmes, né, que Jesus tanto contou com elas. Isso é realmente muito, muito interessante, Cris. Nós vemos sempre mulheres maravilhosas, com histórias maravilhosas, mas que ficaram muito no backstage, elas ficaram muito escondidas. Elas agiram tanto, elas transformaram tanto, e mesmo assim elas não foram reconhecidas. Isso me lembra um pouco o Rossandro Klinge. Em certa palestra ele disse assim, olha, a gente só lembra de André Luiz, mas eu quero dizer a vocês que foi a mãe dele que resgatou ele no umbral. Se você prestar atenção, a gente só fala de Emmanuel, mas Lívia está nas instâncias superiores e ele ainda está aqui. Então, assim, apesar de nós menosprezarmos o trabalho muitas vezes silencioso dessas mulheres, elas têm muito a nos ensinar, né? Demais. Esse tema é muito querido, gente. Eu me emociono bastante, eu gosto bastante desse tema. A gente lembra que a humildade, né, Blanda, é a primeira da bem-aventurança. Sem ela, a gente não conquista as demais. Então, essas mulheres, elas partem justamente daí, da humildade, né? E fazem uma bela história, né? Todas nós temos histórias, todas as nossas histórias são lindas, todas nós somos heroínas, né? Mas no backstage, como estávamos há pouco, né? Anônimos, mas para o mundo, não para Deus. Essa é a questão, não para Deus. Tudo está sendo visto, né? Ele está contando com a gente, mas para o mundo não. Então, como o reino de Deus não é do mundo, né? Então a gente passa por cima disso. O que importa é o que é agradável a Ele. Isso mesmo. Vamos mandar mais um cheiro para os nossos amigos virtuais. A gente não pode. Vamos, já vi uma amiga aí do NEP da FEP, Alda, um beijinho para ela, é uma mulher maravilhosa, inclusive. Vou mandar um cheiro para a Alda agora, repare. Um cheiro, Alda. Um cheiro para a nossa querida Rosângela Nunes, sempre conosco, e aos irmãos do Grupo Espírita Nosso Lar, aqui em São Cristóvão. O Rinaldo Soares também, viu, de Recife, Pernambuco, acompanhando. Tem aqui que eu acho que deve ser parente. Companheirão. Flávia Mascarenas. Fábio? Flávia Mascarenas. Flávia. Mesmo não, acho que não. Coincidência, né? Total. Mas dizem que esse sobrenome Mascarenhas é por aí, pela Bahia, aí pertinho de você. Já ouvi falar isso. De Recife também, né? Então, vamos lá. Um abraço ao pessoal do Centro Espírita O Bom Samaritano, em Recife, Pernambuco. A Cristiane Vilela, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
a Olga Roseane Wild. Boa noite. Eu acho que a sigla é do estado dela, mas eu não consigo traduzir. Então, bem-vinda, Olga. Um grande abraço a todos. E vamos para a próxima pergunta, também muito interessante. Essa aqui. Você já deu um pouquinho o início da resposta, mas a gente gostaria de trabalhar um pouquinho mais com essa questão. Sim. Nós temos um pouco de Platão e de Sócrates como precursores das ideias cristãs e até do próprio espiritismo, né? Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo já traz na introdução. E eles já diziam em seu tempo o seguinte: um Estado que não forma nem educa suas mulheres é como um homem que treina apenas o seu braço direito. E a questão, por que ainda em pleno século XXI ainda existe um tratamento tão intenso de inferioridade e submissão dispensado ao sexo feminino? Qual o nome dela mesmo? Essa pergunta foi da nossa equipe. Ah, da produção, muito bem, produção caprichou. Gente, olha só, sim, nós temos papéis diferentes, né? Desde os nossos ancestrais, o papel do homem já tinha um destaque, porque era para fora, já era o quê? Vai caçar, fica fora, não sei quantos dias, a mulher já para dentro, com os filhos, 15, né? Por isso que a gente desenvolveu muita comunicação, né? A visão periférica, que a gente ficou concentrada aqui. Então, isso por si só já dá um destaque, né? De estar mais à frente. Porém, nós todos, independente de criança, de mulher, porque, olha, naquele tempo de Jesus, a criança não tinha valor nenhum. Não sei se vocês sabem disso. Nenhum. É tanto que não foi à toa que Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas. As crianças eram consideradas um peso para a sociedade. Então, observem que somos muitos os descartados que o Papa fala, não só excluídos. São aqueles que são pobres, que são negros, que são mulheres. Era naquela época crianças também, eram peso para a sociedade. Então, era tudo muito centrado no poder, e o poder estava nas mãos dos homens. Né? Era essa a questão, na realidade. E a educação é o que corrige tudo isso. As experiências próximas é o que corrige, porque eu só vou. Essa expressão, você tem que sentir na pele, eu acho que foi de algum espírita reencarnacionista, algum judeu reencarnacionista, alguma coisa. Porque realmente, quando a gente reencarna na pele do outro, passando pelo que o outro passa, é que a gente entende, a gente muda o padrão mental. É nesse momento, porque você passa pela dor. Então, essa evolução, ela é lenta, ela é devagar, realmente. Porque nós passamos quantas encarnações, quantos séculos, milhares de anos, talvez, com uma mesma questão, com o mesmo problema, com a mesma imperfeição, sem conseguir corrigir, sem conseguir consertar, numa luta, né? A gente passa de uma existência para outra com o mesmo problema, com o mesmo desafeto. Então, esse tempo é um tempo que, para a espiritualidade, do ponto de vista imortal, não é um tempo grande, né? Nós sabemos, para nós que estamos encarnados, se torna muito tempo. Ai, 100 anos, isso já vem há tanto tempo se arrastando. Olha, mas tem pesquisa que diz o seguinte, que as mulheres, elas evoluíram numa proporcionalmente, com uma rapidez muito maior do que os homens. Que em 100 anos, o que a mulher mudou em 100 anos, o homem passou séculos para mudar. Então, assim, a luta, né, é diária, ela não aparece, como continua sem aparecer, ela é por trás, né, ela é silenciosa, como Blanda falou, mas ela está acontecendo e ela dá resultados, às vezes, não diretamente para a mulher, mas ela dá resultado na sociedade como um todo. Por isso que Jesus contou com a mulher dentro do lar, na educação. Então, a partir do momento que eu crio o meu filho sem nenhum preconceito, sem machismo,
eu estou favorecendo a mulher. Então, isso é muito sutil. A gente não vê isso rapidamente, a gente não vê isso escancarado, né? A gente vai observando a coisa mais linda que eu vejo, assim, porque eu ainda peguei uma época que eu não via, assim, os pais, os homens, cuidando dos filhos, com o filho no braço, trocando fralda no shopping. Eu ainda peguei essa época. Eu ainda vi isso. E hoje eu acho a coisa mais linda quando eu vejo os pais, homem, o filhinho aqui do lado, e troca fralda, e dá comigo, cuidando, e cuidando assim, porque quer, fazendo questão, né? Então veja que é um comportamento que em pouco tempo mudou. Agora eu vejo filhos beijando pais, pais beijando filhos, em público. Há não muito tempo a gente não via. Então, assim, vamos focar os nossos olhos, né, jogar os nossos olhos para o que a gente está vendo de bom acontecer. Porque está acontecendo e vem acontecendo e numa rapidez muito maior do que a evolução do próprio homem, porque a mulher faz uma mudança na estrutura toda, não é só nela, né? Eu quero ser uma mulher bem-sucedida, isso, aquilo, mas eu promovo a mudança de uma forma horizontal, para todos os lados, na família, com os filhos, com o marido, ali vai mudando um grupo familiar completo, né? Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito consistente. E que não tem holofotes e que não tem um resultado rápido e imediato. É mudança de cultura, de paradigma, é com calma. Mas todos vamos chegar lá. Está sem áudio, Adenilson. Está mutado. Com certeza, é um tema abrangente. Obrigado, Wanda. E que requer, né, bastante cuidado, bastante estudo, né, porque realmente as mulheres sofreram bastante durante séculos e mais séculos, né, e até hoje elas continuam a lutar, né, por seus direitos, né, por direitos de igualdade, gente, é por igualdade, né, por tudo isso que a Cris acabou falando para a gente nesta noite maravilhosa. E nós seguimos, né, mandando aquele abraço, né, aos nossos amigos internautas, aqueles que estão conosco, mandar um abraço para Maria Imaculada Freitas, para a Juvanilza Menezes, a Maria Helena Santos, a Jeane Paiva, a nossa querida amada Jeane, a Jeane Paiva, que diz: Cris Lindona, beijão, tá mandando um beijão aí para Cris. Jeane! Jeane. Meu amor, beijo, saudade de você já. Já estou com saudade. Aqui no nosso chat. E também o nosso querido, né, que está conosco, sempre nos ajudando, o Júlio Poderoso. Ele está aqui conosco também. Ele que é um entusiasta, né, da doutrina espírita e está mandando também aquele abraço para você, Cris. O Júlio Poderoso. Obrigada. Um beijão para ele. E continuamos. Eu também mando esse abraço, né, para a Jeane e para o Júlio, né? Um abração. E também a Regina Lima de Souza, a Sandra Mara Silva de Uruguaiana, do Rio Grande do Sul, que comenta: é maravilhoso ouvir as palavras de Jesus. Né, temos a oportunidade de conhecer o Mestre através do Evangelho, né, um comentário muito feliz da Sandra Mara. A Darli Florenço, de Santa Rita, de Minas Gerais, a Fátima Sarti, a Mari Garbachevski, a Ângela Carvalho, e Ouri Pombal Nunes Franco e a Inajara Ramos. Um beijão e um abraço a todos vocês, né? E vamos de pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: o filósofo britânico John Stuart Mill, em 1806, 1873, portanto, contemporâneo, né, de Allan Kardec, ele escreveu em seu célebre ensaio A Sujeição das Mulheres que o recurso à força física por parte dos homens era, no fim do século XIX, o século em que eles viveram, o único resquício do tempo das cavernas, que ainda resistia ao avanço da civilização. Quais os motivos, né, que levam à brutalidade tão prevalecente na relação entre os casais? O feminicídio, né? Muito boa pergunta, viu?
porque eu estava preocupada em falar uma coisa realmente. Nós ainda vamos ver agora reencarnarem espíritos bem antigos. E nós vamos nos surpreender com o que vamos ver ainda. Está lá no livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco. Esses espíritos estão tendo últimas oportunidades, últimas assim, aqui, né? Oportunidades para conseguirem reverter o que a gente sabe que vai ser muito difícil, porque, como dissemos, nós passamos séculos, às vezes tentando corrigir uma besteirinha, né? Então, esses espíritos, há muito tempo, estiveram numa brutalidade, num tempo de barbárie, vão ter essa oportunidade, e é necessário que o mal surja para ser exterminado. Então, nós vamos ter uma sensação de que o mal está prevalecendo. Não está. Nós estamos vendo aí uma onda de feminicídio enorme, né? Por quê? Porque também estão falando agora. Quantas eram mortas sem a gente saber? E aí, o próprio motivo era o quê? Caiu de uma escada, escorregou. Não era computado. Agora não. Agora tem um destaque, né? A gente lembra daquela época do duelo, que as pessoas ficavam mortas na rua e os transeuntes passavam, nem ligavam, iam embora. Aquilo ali era normal, acontecia. Agora, a gente não é mais indiferente a uma pessoa que leva um tiro e cai na rua, que é atropelado na rua. Corre muita gente para socorrer, a gente se choca, a gente se compadece, a gente faz uma oração. Mas nós ainda estamos na transição para o mundo de regeneração, na transição. E esses espíritos estão tendo essas oportunidades e nós veremos algumas barbáries acontecerem. Né? Então, mas faz parte de um plano, tudo está em segurança. Jesus continua no leme, os planos de Jesus não falem. Os nossos pessoais é que falem, o dele nunca vai falir, vai dar certo, mas tem a hora correta de acontecer. E aí nós vamos dar testemunhos. Essa é a hora, justamente, de não desanimar. Nós, como espíritas, que temos acesso a algumas informações, né, privilegiadas, nem todos leem, nós temos um compromisso de nos mantermos firmes, otimistas, pacificadores, e em oração, sabendo que vai fazer parte dessa transição, esse momento que iremos passar ainda. Ainda iremos passar uns perrengues, né? Então, é isso, a gente precisa ter essa compreensão. Essa compreensão, não se assustar, confiar, né? Nada acontece sem ter um motivo, né? Nenhuma folha cai da árvore se não for permitido pelo Pai. Então, confiemos. Vamos em frente, independente do que acontecer, porque a vitória está mais na frente, né? E nos alegremos, se for possível, porque esse ano, 2020, 2021, vai ser um ano que nós nunca vamos esquecer de nossas vidas. Nos alegremos pela oportunidade de dar o testemunho. Somos última hora, está aqui, está acabando já o tempo, e a gente está tendo essa oportunidade de agarrar e de dar esse testemunho. Lembrando que os de última hora serão os de primeira hora no mundo vindouro, né? Então, a recompensa é muito grande. Deixa eu segurar um pouquinho aqui e respirar fundo. Muito emocionante, eu não sei vocês, mas está me tocando profundamente o coração as palavras de hoje. Eu sou muito, muito grata, Cris, pela sua presença, pela mensagem maravilhosa que você está nos trazendo nessa noite de hoje. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deixa eu mandar mais um pouquinho dos meus cheiros para Joana Cláudia Caminha, que está nos acompanhando da Espanha. Um cheiro a todo mundo da Espanha que está nos acompanhando, do Espiritismo na Europa como um todo. Jesus os abençoe. Vamos também mandar um abraço para Carolina Fernandes, do Rio Grande do Sul, Emília Santana, Graça Maria de Bonito, Pernambuco. Oh, Glória, coisa linda. Joalba, a Sônia Fonseca,
Deixa eu ver aqui mais. TV Receita para a Vida também. Fátima Rezende, do Rio de Janeiro. Denise Magalhães, de Curitiba. Zilda Santa Lúcia, de Rio Claro, São Paulo. Maria Cacau, de Campina Grande, Paraíba. E Rita Siqueira Pinto, de Cachoeiro de Itapemirim. Olha, cidade de Roberto Carlos, né? É isso. E aqui, acredito que seja o Centro Espírita, a todos do SEMPB, que acredito que seja o Centro Espírita. E seu Arnaldo. Posso deixar de mandar um cheiro para seu Arnaldo. Um cheiro, seu Arnaldo, e a todo mundo. Beijo, seu Arnaldo. Um grupo Espírita Eurípides Barçanufo, um grande cheiro para todos vocês. E vamos aqui para uma pergunta, na verdade é um comentário, estamos já nos encaminhando para o final. Triste, que já está acabando, muito triste. Mas o nosso querido Rinaldo Soares deixou um comentário bastante interessante aqui. Ele diz o seguinte: Cris, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala que ficará reservado às mulheres a mudança e a transformação da sociedade. E o Rinaldo diz que ele pensa da mesma forma. O que você poderia nos comentar sobre isso, Cris? Rinaldo é muito especial, ele é fora da curva, né? É o parceiro do estudo do Evangelho de Lucas, aos sábados, às 20 horas, que estamos todos convidados a assistir, um programa que a gente estuda o Evangelho. Então, ele diz, olha só, Jesus foi o único renovador, foi o único que trouxe uma proposta de renovação sustentável para o mundo. Todos os outros políticos, economistas, os reis, trouxeram propostas superficiais. Muda governo, muda isso, muda plano. Jesus traz a proposta de mudar o homem. Por isso que é sustentável. Onde é que a mulher está? A mulher está ali lá no início da minha fala, quando Jesus deu para elas esse encargo de fazer essa transformação, essa educação dentro de casa. Tendo acesso àquela criança que, numa fase muito receptiva, até mais ou menos 7 anos de idade, né, que tem uma poda neural, inclusive, nela, do cérebro, e que coincide com os que os psicólogos dizem, e que coincide com o que o Espiritismo traz, que é completando a reencarnação, ela está receptiva aos conhecimentos, receptiva ao exemplo, porque o exemplo vai falar muito mais do que a palavra, né? Não adianta falar, ela vai captar tudo que está acontecendo em casa, a criança capta tudo, mesmo que ela não esteja prestando atenção, e ela vai captar o exemplo, não a fala. Então, a mulher, durante todo esse tempo, sempre foi aquela que esteve o quê? Junto desses filhos, justamente nessa fase. E o homem mais na rua, trabalhando, né? O que nós vemos hoje é que está se dividindo, um homem muito participativo, né? Esse livro é maravilhoso, eu não lembro de qual foi o ano exatamente que ele foi escrito, mas nós já vemos hoje a participação do homem também nessa educação, porque tudo é a educação, né? Como nós estamos educando os nossos próprios sentimentos e como nós estamos educando esses espíritos que estão chegando. Então, a oportunidade da mulher é muito grande de promover essa educação, de ir moldando, porque ela já traz na sua barriguinha aquele serzinho ali. Maria de Nazaré conversava muito com Jesus. Ela dizia, sou sua serva, com ele na barriga. Ela já dizia isso para ele. Então, a gente sabe que tem até alguns tratamentos que são feitos no bebê, evangelização de bebê. Então, olha, a mulher já está desde ali, né, fazendo aquela aproximação, já educando aquele espírito. Então, isso é uma coisa tão bonita, essa educação, né? Mas a gente foi forçado, porque assim, tudo para se equilibrar, ela vai para os extremos, né? Então, teve uma época, alguns anos atrás, que a gente foi para um extremo da mulher ter que escolher entre a profissão e a maternidade, né? Basicamente, você ou se dedicar um ou a outro, porque a dedicação tem que ser 100%,
Hoje a gente já equilibra mais e já divide mais isso com o homem. Mas, com certeza, é isso, é porque a mulher educa. A história do judeu, considerar um judeu aquele que nasce do ventre da mulher, não é à toa, porque o que nasce do ventre, quem vai cuidar é a mulher. O pai, não. O pai não adianta ele ser judeu se a mãe não for. Não é ele que vai criar o filho nos preceitos judaicos, né? Não vai, é a mulher. Então, a mulher, para a educação, para a família, tem esse aspecto, né? Esse ponto primordial pela própria condição de poder cocriar, né? O espírito vem do espírito, a gente sabe, provém do espírito, mas a carne provém da carne. A mãe cocria ali, é uma coisa assim de efeito mediúnico, né? Geram-se ali dentro dela e dá para a vida, né? Chico Xavier dizia uma coisa, ele dizia que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. Ninguém sabe. Mas essa grande possibilidade, realmente, de mudar o mundo pelas mãos dos pequeninos que vão chegando. Maravilha. Eu queria agradecer, já estamos chegando ao nosso final. Queria agradecer de coração, Cris, por essa belíssima explanação, por esse nosso bate-papo tão maravilhoso acerca, né, das mulheres do Evangelho e por aprender tanto nessa belíssima noite. E gostaria de deixar os meus abraços ao Jário Bandeira, de Ituverava, São Paulo, a Lena Gomes, do Ceará, né, e Dináurea Cardoso e o Beto Santa Ana. Né? Um abração a todos vocês, né, e dizer que nesse tema maravilhoso, o Allan Kardec, lá na pergunta 821, né, ele já perguntava, né, fazia essa indagação aos espíritos, se as funções para as quais a mulher era destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto a dos homens, e a resposta, claro, tem-se a seguinte resposta, lá da espiritualidade superior: sim, e maiores, né? Então, é uma resposta que nos surpreende, né? Porque sim, e maiores, é ela quem lhes dá as primeiras noções de vida, como você, Cris, bem acabou de falar. Um beijão, um abraço a todos vocês, a você, Cris, aos nossos internautas, aos nossos parceiros, um grande abraço, uma noite Gratidão. maravilhosa, de muita paz e muita luz. Você, Blanda. Obrigada a todos. Maravilha. Cris, você gostaria de deixar uma mensagem final, uma palavra final para o pessoal que está nos acompanhando? Olha, eu sempre gosto de dizer o seguinte, uma coisa que Maria de Nazaré, né, na condição de mãe, sempre se apaga, e sempre nas aparições dela, ela pede uma coisa, ela recomenda uma coisa para todos nós, que é o que ela pede hoje, digamos assim, para a gente. Siga o evangelho do meu filho amado. Então é isso. Siga o evangelho do filho amado de Maria. Estaremos seguros. Muito obrigada a todos, gratidão. Fiquem com Deus. Então, gratidão a você, Cris. Gratidão a você, Ade. Blanda, outra gratidão para todos nós. Só queria fazer um pequeno comentário no que a Cris falou aí agora, que o nosso querido Francisco de Assis, né, o São Francisco, ele disse o seguinte: vão ao mundo evangelizar. Se necessário, use a palavra. Muito forte. Muito linda mesmo. Muita gratidão também aos corações que estão nos acompanhando. Eu agradeço a Silvana pela mensagem que me enviou. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigada pelo coração amigo, pelo carinho. Obrigada pela presença de todos vocês. Darli Florencio também. Um grande abraço a todos. E como sempre, nós não podemos encerrar o nosso A Luz do Mundo sem desejar que a nossa Mãe Santíssima possa abençoar a cada irmão que nos ouve neste momento, possa trazer esperança, consolação, fortaleza e fé. Que lembremos sempre que, por mais escuro que esteja a noite das nossas vidas, o sol da misericórdia do Senhor voltará a brilhar para nós. Então, não guardemos em nosso coração temor ou ansiedade. Esperemos com paciência e que nossa Mãe possa nos acolher em seus braços amorosos nessa noite
e nos ajudar a nos erguer novamente e a seguir em frente, sempre. Muita gratidão a todos, que Jesus os abençoe e nós nos vemos novamente semana que vem. Sim, seja. Beijo grande. Tchau, tchau.